O Brasil registrou cerca de 85 mil desaparecimentos no ano passado. Estamos falando de uma média de pouco mais de 230 pessoas que sumiram por dia em 2025. Os casos seguem em alta, mesmo depois da criação da Política Nacional de Busca por Pessoas Desaparecidas. Quase 3 em cada 10 desaparecimentos envolvem crianças e adolescentes, com maioria entre as meninas. Para entender por que esses números continuam crescendo, o que é que funciona na busca e o que ainda falha, eu converso hoje com o gestor do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. André Luiz de Souza Cruz. Seja bem-vindo. Boa tarde, Edu. Obrigado pelo convite, obrigado pela essa conversa extremamente importante para a sociedade brasileira. Doutor, quando a gente olha para as mais de 84 mil pessoas desaparecidas, casos registrados ano passado, que leitura o Ministério Público do Rio faz sobre isso? Ele reflete a realidade ou ainda existe uma grande subnotificação no Brasil? Sabemos que existe uma grande subnotificação, ela tem vários fatores, vários motivos. Eu vou tentar aqui destrinchar um pouco essa resposta. E aí, deixa eu só fazer uma referência anterior. Assim, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro começou a tratar do desaparecimento de pessoas fora dos processos criminais em 2010, mais ou menos. Criou um programa para tratar desse assunto, especificamente sobre esse assunto, e compreendeu um pouco o fenômeno do desaparecimento. Então, a gente vem, desde 2018, nacionalmente acumulando dados. O Ministério Público do Brasil criou um sistema próprio, que chama Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, para entender essa problemática do desaparecimento de pessoas, porque é muito vultuosa, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, e o número que você nos traz é alarmante. Bom, existe um problema de subnotificação e existe uma segunda camada, que é um problema de coleta desses dados, né? Então, sabemos que existem alguns motivos para as pessoas não comunicarem o desaparecimento de uma pessoa. Esse motivo pode ser um motivo pessoal, muito individual mesmo, né, do ponto de vista de uma estigmatização ou uma dificuldade de enfrentar um problema do desaparecimento e chegar até uma delegacia para fazer isso, até aqui no Rio de Janeiro, isso com a ocupação territorial de grupos armados, a impossibilidade mesmo de ir à delegacia para registrar, por exemplo, desaparecimentos quando eles estão relacionados a crimes, né? Então, essa é uma camada, né? Quer dizer, nós temos um sistema de coleta de dados que ainda é falho quando olha para o fenômeno. O desaparecimento tem uma grande quantidade de casos que não são criminais, mas as portas das delegacias são originalmente a política pública que foi criada no Brasil para receber esse tipo de informação. Esses dados eles são fornecidos pelos estados, então há uma certa assimetria no fornecimento desses dados para a formação desse consolidado nacional, né? Esse é um fator. Tem uma outra iniciativa, que é uma iniciativa bem importante, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também consolida dados, né? E também a sistemática é muito parecida, ou seja, pegar esse dado dos estados, das unidades federativas, junto às polícias estaduais e consolidar num sistema nacional, numa informação nacional. Eu diria que nós estamos num processo de consolidação de informações de desaparecimento no Brasil. Ele ainda não é o melhor, mas ele já nos dá uma leitura bastante significativa desse fenômeno e do quanto nós precisamos tratar e enfrentar ele. Doutor, mesmo com a Política Nacional de Busca por Pessoas Desaparecidas, que o senhor citou e que entrou em vigor lá em 2019, o número de desaparecidos continua aumentando. Esse gargalo que o senhor acabou de citar, da falta de integração de políticas públicas, é o que melhor explica o porquê que nós não conseguimos enxergar o problema numa visão macro, ou existem outros gargalos dessa política? Eu acho que um gargalo essencial é esse gargalo da consolidação de dados, tá? Desde 2019, que a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que foi estabelecida em lei, na Lei 13.812 de 2019, prevê a criação de um cadastro nacional. Há uma série de dificuldades, e aí, Edu, eu preciso fazer aqui uma colocação que é importante. Essa não é uma dificuldade do registro de desaparecimento, propriamente dito. O Brasil vem enfrentando, e essa lei dos desaparecidos ela é uma lei contemporânea da criação do Sistema Único de Segurança Pública, 2019 também, um pouquinho antes, tratava desse assunto. E até hoje o Brasil discute integração entre os órgãos de segurança pública, né? Quer dizer, agora em 2025, nós estávamos discutindo no Congresso Nacional, enfim, no Executivo, a PEC da segurança pública, e um dos pilares dessa PEC é exatamente a consolidação
consolidação de dados e a troca de informações em âmbito nacional. Então, isso não é um problema necessariamente do desaparecimento de pessoas. Esse é um problema do Brasil. Nós temos um Estado federado com políticas públicas de segurança pública nas 27 unidades federativas e hoje em dia descendo ao nível de complexidade de alguns municípios estarem instituindo sistemas de segurança pública, e isso é, obviamente, uma dificuldade muito grande de consolidar esse tipo de informação. Então, eu acho que nós estamos no caminho de fazer isso, mas isso é um processo que provavelmente ainda vai levar algum tempo. Então, você falou das crianças e adolescentes, por exemplo, assim, quando a gente olha para o dado de adolescentes, nós temos um índice de perda de contato voluntário de quase 30%, né? De mudanças de hábito cotidiano de 7%, conflito familiar em 6%, ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de registros de informações que indicam algo que não é necessariamente policial. E aí, essa coleta de dados pela via policial pode ter um pouco de problemas relacionados a isso, do tipo, as famílias chegarem às delegacias de polícia e receberem informação de que, a partir do relato policial, poder dizer: olha, infelizmente esse não é um problema policial, é um problema familiar ou alguma coisa do gênero, e isso ir gerando camadas de subnotificação ou de desestímulo à coleta de dados, tá? Agora, ainda assim, com todos esses problemas, o número cresce. E aí, por que cresce? Nós temos uma sociedade hoje que ela é muito mais complexa do que a sociedade, de anos atrás. A pandemia transformou bastante a sociedade. Hoje em dia nós temos, por exemplo, problemas relacionados a desaparecimento, provocados por aliciamento em redes sociais ou por convites, para determinadas atividades por redes sociais. Isso tem agravado o desaparecimento, na faixa da infância e juventude, por exemplo, tá? Nós temos hoje em dia fenômenos curiosos, né, que é um contraponto a isso, que é o fato, de as pessoas estarem muito conectadas. Então, muitas vezes uma perda de contato muito, de um espaço de tempo muito curto, acaba levando a um registro policial de desaparecimento, porque é o hábito do contato, frequente, né. Então, se aquela pessoa desaparece eventualmente ali, de uma rede social, desaparece por algum tempo de um WhatsApp ou alguma coisa do gênero, há um sentimento de que aquela pessoa está passando por algum problema e que pode ter um desaparecimento envolvido, né. Então, nós temos esse exercício, esse crescimento, no caso de notificações de desaparecimento. O que nós percebemos também com a pandemia foi um decréscimo no número de registros de desaparecimento natural decorrente do próprio estado de pandemia que nós estávamos, ou seja, da redução do deslocamento de pessoas, as pessoas não saíam de casa, isso naturalmente reduziu o número de desaparecimento, e depois um deslocamento da curva logo em seguida para o status anterior, né, ou seja, para o nosso número que tínhamos pré-pandemia. Só que agora isso tem chamado a atenção porque esse número vem crescendo. Como em outros segmentos, a gente percebe também, assim, as pessoas estão tomando mais consciência desse problema, isso tem crescido também o número de notificações policiais, ou seja, há uma conscientização da população, o que é bom, mas nós vamos ter que conviver aí com um crescimento. Isso para não falar, e aí trazendo aqui para o Rio de Janeiro, em fatores, de violência que têm crescido também, e que são uma outra fatia do desaparecimento que a gente vai precisar observar ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer justiça e lembrar que o número de pessoas localizadas também cresceu ano a ano, não, doutor? Esse avanço é fruto de uma melhora real nas ferramentas de busca, na integração dos dados, na atuação dos órgãos públicos, ou ele está acompanhando apenas um aumento do volume de registros de desaparecimento? Eu acho que é um conjunto desses fatores que você trouxe, tá? Assim, eu acho que tem, obviamente, um crescimento proporcional ao crescimento de desaparecimento. Como eu lhe falei, nós temos uma medição aqui no Sistema Nacional que indica quanto tempo, em média, uma pessoa permanece desaparecida, dependendo das circunstâncias do desaparecimento, obviamente, do perfil dessa pessoa e uma série de coisas, né? E há uma certa estabilidade nesse número, né? Então, a pessoa leva tantos dias, em média, desaparecida e depois retorna, muitas vezes voluntariamente.
Então eu acho que a gente tem um crescimento que ele é relativamente proporcional ao crescimento do número de casos, mas eu também vejo um esforço muito grande, das políticas públicas para resolver um problema que é um problema histórico do desaparecimento, mas eu acho que é um conjunto de tudo isso que você trouxe. Há um esforço maior hoje em localização de pessoas, há um ajuste dos dados que é natural desse processo, inicial de coleta e consolidação e indexação de dados, e há também aí uma questão relacionada ao próprio crescimento do número, e aí o crescimento de baixas também. Doutor André, para a gente concluir, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para aquelas famílias que já passaram por isso, ainda aguardam respostas, ou para aquelas que estão passando por algo assim. Qual é o manual de como agir? Quanto tempo esperar? Quem procurar? Quais os procedimentos? Quais são os direitos dessas pessoas a partir do momento que percebem que um ente querido desapareceu? Bom, Edu, eu acho que a principal orientação, né, quer dizer, a título de, e com toda a dificuldade que isso quer dizer, a título de tratamento pessoal do assunto, é tentar ser racional, o mais racional com relação ao desaparecimento de pessoas, né? Então eu digo para essas famílias que eventualmente passarem por esse problema, que procurem as autoridades públicas o mais rápido possível, né? O desaparecimento ele é um fenômeno que ele vai se consolidando no tempo, tá? E isso depende muito de uma série de fatores, depende do ato da pessoa desaparecida, depende de uma série de determinantes para que a família chegue, de fato, à consolidação do fato do desaparecimento. Esse tempo é muito importante. Quanto antes isso acontecer, melhor. E aí fica um alerta que é importante: não há nenhum prazo e nenhuma circunstância que determine o não registro policial do desaparecimento. Essa é a porta de entrada oficial do poder público, a comunicação nas delegacias. Então, resistam a qualquer tipo de informação que vocês recebam do tipo: é preciso esperar algum tempo para consolidar, é preciso esperar algum tempo para registrar. Isso não existe. Mas já existiu em algum momento, doutor? Porque muitas famílias ainda enfrentam isso dizendo que é preciso esperar, dependendo com quem você fala, Polícia Civil, Polícia Militar. É preciso esperar 24 horas, 72 horas, etc. Não é preciso esperar, e mais do que isso, eu diria que, além de inútil, é perigosa essa postura. Nós não sabemos o que está acontecendo. O fato é que, quando uma pessoa desaparece, muitas das vezes, poucos relatos de desaparecimento vêm com uma carga de informação que determinam o que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo. Pode ter acontecido algo muito simples, como, por exemplo, um aparelho celular descarregado, que aí entra dentro de uma estatística aqui de mudança de hábito ou de alguma impossibilidade temporária de contato, mas pode estar acontecendo um sequestro. E na ausência de uma informação mais concreta, nós não sabemos o que está acontecendo. Então é preciso quebrar esse mito, e deixa eu fazer um parênteses aqui importante: nós estamos avançando muito em tecnologia nisso. Hoje nós temos um aplicativo aqui no Rio de Janeiro, da Polícia Militar, chama 190RJ. Quem morar no Rio de Janeiro pode baixar esse aplicativo. Lá existe a possibilidade de registrar um desaparecimento instantaneamente através do aplicativo da Polícia Militar. Ele não substitui o registro policial, mas veja, ele starta instantaneamente a busca a partir de reconhecimento facial por câmeras na rua. Isso é algo absolutamente inédito. Muitas unidades federativas estão investindo nesse tipo de tecnologia. Nós sabemos do Rio, de São Paulo e de algumas outras unidades menores, municipais, que estão investindo em tecnologia de reconhecimento facial, e isso é uma providência extremamente importante. Mas, voltando aos familiares, eles têm uma capacidade de mobilização, de busca, que é muito importante, ou seja, fazer contato com amigos, tentar verificar onde essa pessoa pode estar, e tudo isso pode ser feito depois do registro policial, depois da comunicação oficial do desaparecimento, tá? Suas palavras trazem um pouco de empoderamento a famílias muito fragilizadas pela situação que enfrentam. E é por isso que eu lhe agradeço muito a participação aqui no JR 15 Minutos, doutor. Nada, eu que agradeço a vocês a oportunidade, e informação é ouro para essas pessoas. Eu agradeço a vocês pela disposição de prestar informações úteis para essa sociedade que precisa. André Luiz de Souza Cruz, promotor de justiça, integrante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e gestor do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Assim termina a edição 1349 do JR 15 Minutos, que teve produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, a direção editorial é de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro.
Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora para a próxima.